Hoje o nosso primeiro convidado é o professor Carlan. Carlan é professor associado de História Antiga da Universidade Federal de Alfenas, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Unifal. Possui graduação em História pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro. Mestrado pela Universidade Federal Fluminense, doutorado e pós-doutorado pela Unicamp. É membro do Conselho Consultivo de várias revistas científicas, ministrou aulas em cursos de graduação e pós-graduação. Também foi professor substituto de História da Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Professor Carlan, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alfenas em Rede. Ana, muito obrigado. É uma grande honra e estou muito feliz por esse convite, né? Eu digo sempre, eu sou gaúcho de nascimento, né? Carioca por adoção e sul-mineiro de coração, né? Todos nós somos, né? Eu também sou de São Paulo, mas eu sou alfenense ainda e bairrista, viu? Eu estou ficando também. De verdade. Mas, professor, olha só. Antes de seguir sua carreira acadêmica, o senhor foi militar da ativa do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. O que fez com que o senhor mudasse completamente sua carreira profissional? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, da sua vida? Literalmente no século passado, né? De verdade. Não, eu venho de uma cidade pequena, lá no Rio Grande do Sul, chamada Cruz Alta, e bem diferente de Alfenas, não tem uma universidade, não tem uma perspectiva para os jovens que não são de famílias assim mais abastadas, digamos assim. Principalmente ligado à terra, com os latifundiários, que lá a plantação de soja é muito forte. Então, quando na época eu terminei o ensino médio, não tínhamos as oportunidades que temos hoje. Isso início da década de 80. Né? Aí, então, a única oportunidade que eu teria de continuar estudando era o emprego. Emprego só teria mesmo nas Forças Armadas, através de concurso público. Então, eu acabei fazendo concurso em 1985, fui chamado em 86, para o Corpo de Fuzileiros Navais. Aí eu saí da minha terra e fiquei um tempo em Rio Grande, que é um porto que tem lá no Rio Grande do Sul, e depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei praticamente mais de 30 anos lá. Né? E aí no Rio que eu estudei, fiz história, depois e segui já por essa outra linha, né, de hoje. Né? Algo que tem que ficar claro, o que acontece? Todos perguntam, né, por que deixou a carreira militar e tudo? Não, eu aprendi muito com a carreira militar. Por exemplo, eu limpo uma casa como poucos. Lavo louça, limpo casa, costuro como poucos. Né? Olha só, porque o currículo lá da Marinha, Exército, Aeronáutica também tem todas essas matérias que o senhor estava falando, né? Ensina até a gente a conversar com uma mulher, né? Então, por isso que os policiais, os militares são tão educados, que eles têm essa disciplina, né? Eles são obrigados a ter toda essa matéria aí, para tratar bem a população, né, professor? É a chamada disciplina e cortesia. Até o nome é disciplina e cortesia, que ensinam tudo isso. Professor, mas te cortando um pouquinho, o que eu mais gosto aí da Marinha são os hinos, né, gente? Até estou aqui com uma colinha do Cisne Branco, que é o hino da Marinha, né? Eu acho que todo mundo conhece, que começa falando assim: qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num mar azul. Aliás, até já errei mesmo com colinha. Mas eu amo, lembra da minha infância e das escolas que a gente também canta os hinos, né? Principalmente o nacional, as escolas aqui de Alfenas mesmo, a educação infantil, até a EJA, tem o dia certo para cantar os hinos, e eu amo. Mas o senhor estava falando que tem um outro hino também dos fuzileiros? Eu particularmente prefiro que eu falei com você, Salve a Rainha, né? Ouvir seu longe o andar cadenciado, sou um clarins da banda militar, que é mais ligado mais dos fuzileiros do que da própria Marinha, que é uma diferença, né? Que poucas pessoas conhecem. Só praticamente quem passou essa temporada lá, que a Marinha, no caso dos marinheiros,
faz todas as suas atividades, grande parte das suas atividades nos navios de guerra, né? E o Corpo de Fuzileiros faz mais a sua atividade em terra. Então, nós temos batalhões, quartéis, né? Por exemplo, eu servi um tempo no batalhão de artilharia na Ilha do Governador, no grupamento de fuzileiros navais do Rio Grande, batalhão de comando da tropa de reforço, que fica em Niterói, né? Lá no Rio. Então, a não ser quando tem algum exercício, manobra militar, aí sim, aí o transporte todo é feito por navios da Marinha, por isso que é fuzileiro naval, né? Mas já tem essa diferenciação, né? Mas é muito fascinante. Só que a nossa aula hoje, nosso tema, na verdade, é sobre história. Então, quando que o senhor, então, resolveu mudar, né, da Marinha, um cargo, assim, um emprego fascinante, que tem todas as promoções, né? Aí, de repente, o senhor resolveu ser professor de história? O que aconteceu? Por exemplo, a minha turma da Marinha completou esse ano 34 anos. Olha. Se eu tivesse, eu já teria me aposentado, né? A coisa tem que ficar... Eu sempre gostei de história, né? Sempre fui apaixonado por história. E eu sei que a Marinha, para mim, já era algo passageiro. É algo para eu alcançar meu objetivo, que é justamente trabalhar com história. E vantagem, por exemplo, eu conheci boa parte do mundo. Estudei na Espanha, tive trabalhos e pesquisas na Itália, em Portugal, graças à minha profissão. Por exemplo, se eu estivesse na Marinha, provavelmente eu nunca teria ido para a Europa. Então, graças à minha profissão, tive essa sorte de conhecer professores também que me ajudaram muito, que vários já estiveram aqui em Alfenas, por sinal, algumas vezes já. Inclusive um deles, a filha que faz odonto na Universidade de Valência, vai fazer uma temporada aqui em Alfenas também. Olha, que bonito, então, né? Isso eu consegui graças à minha profissão. E é algo que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de viajar. E eu, na Marinha, não teria conseguido. Entendo. E falando em viagem, gente, olha só. O professor, né, os estudos dele têm ênfase em história antiga e medieval, arqueologia histórica, patrimônio histórico, numismática, olha que coisa mais diferente, museologia. Então, a gente vai falar um pouco dessa área que é pouco conhecida, né, pelo menos o termo, né, diferente, numismática. Qual é a sua origem, o significado e importância desse estudo, professor? Bom, o estudo em numismática no Brasil é algo recente mesmo. Começou mais ou menos na década de 80. E até hoje ainda é pouco desenvolvido. Na Europa não, na Europa vem desde o século XIX. O que acontece? A numismática é uma ciência que estuda as moedas e as medalhas. Mas no caso, ela porque a moeda, como qualquer objeto feito pelo ser humano, ela tem uma característica que narra e nos transmite uma história através dos seus símbolos que estão presentes nessa moeda. Então, por exemplo, pega uma moeda de 5 centavos brasileira. Vocês vão ver lá uma representação de um personagem histórico simbolizando algo. Então, essa é a questão da moeda. Sempre assim, então, imperadores romanos, Alexandre da Macedônia, enfim, personalidades. Vargas fazia isso direto também, durante a ditadura, na década de 30. Eles se representam na moeda ações dos seus governos, porque a moeda ela vai circular e todas as pessoas terão uma noção disso. Por isso que ela é um documento histórico. Entendo. E aí os governantes e tudo mais vão colocar aquilo que é de importância, né, para eles, né? Mas olha só, o senhor publicou e organizou também 19 livros, 46 capítulos de livros e 76 artigos, e parece que tem mais um livro que está sendo preparado, né, professor? A produção tem alguns livros que o senhor encaminhou, uns 5. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas obras. Vamos lá, então, produção? Muito bem. História militar do mundo antigo, olha só. Falando em militar, marinha... É verdade, não podia deixar de escapar, né? Sim. Inclusive, esse livro está sendo usado na Escola de Guerra Naval e na Escola Superior de Guerra do Exército, no Rio de Janeiro. Faz parte do material didático deles, né? Que interessante. Que foi organizado por mim, meu ex-professor, amigo até hoje, que por sinal vem muito, adora Alfenas, né? Que legal. Pedro Quem não Paulo gosta de Funari, Alfenas, não gente? gosta? É a cidade encantadora, essa nossa Alfenas. Não só Fama, então ele é apaixonado por Fama. É verdade. Fama também é outro local. Ó, beijo aos famenses.
Então, o Pedro Paulo Funari, que é professor da Unicamp, e a professora Margarida Maria de Carvalho, que também já teve Alfenas 2 vezes, adora Alfenas, né? Da Unesp, e a nossa colega Érica, que agora é professora da Federal do Espírito Santo. Então, nós organizamos, são 3 volumes, né? Esse foi um deles. Né? Olha, que beleza. Vamos ver o próximo, então? Ah, sim. Moeda e Poder em Roma. E falando na matéria, Sim. que eu até travei minha língua, né? Que é muito difícil. Aí foi justamente meu trabalho de doutorado, foi feito e transformado em livro em 2013, se eu não me engano. Que é justamente o trabalho que eu desenvolvi tanto no Brasil, no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional, na Unicamp e em Barcelona. Por exemplo, essa imagem que tem no livro, ela foi fotografada por mim, ela justamente está no museu não, na Catedral de São Marcos, em Veneza. Essa imagem que são tá na são capa. 4 imperadores romanos abraçados, mostrando o que eles demonstram isso. Amizade, companheirismo no governo, né? Entendo. Que aparece nas moedas também. Vamos para a próxima obra? Religiões e religiosidades. É outro livro organizado também com o Pedro Paulo Funari e a Margarida Maria de Carvalho, Margot, né? E uma colega nossa da Unimontes, a Helena Papa, que é tratando da questão da religião mesmo no mundo romano. Então, vários autores, pesquisadores brasileiros e estrangeiros também fizeram uma contribuição para esse livro, foi lançado na Unesp, em Franca, sobre a questão da religião, né? Que é tão próximo. Nós estamos conversando antes, né? Que nós, por exemplo, aqui nós temos uma influência de uma religião romana, que é o cristianismo, por exemplo. Então, isso mais ou menos, nessa obra, nós tentamos mostrar isso, toda essa questão da religião, da religiosidade, através da história. Né? Entendo. Que influencia tanto, Sim, né? Os costumes Sim. e tudo mais do povo, né? Correto. Vamos para a próxima? Arqueologia. Eu não estou enxergando, gente. Arqueologia e economia antiga no Mediterrâneo. Também publicado por Pedro Paulo e um colega, amigo nosso, Paulo Duprá, lá do Rio de Janeiro. O que acontece? A economia, ela está junto com a civilização, acompanha a civilização humana. Então, não existe economia sem a população, né? Então, por isso que é algo importante. No momento que uma população é dizimada, acabou a economia. Então, não adianta você preservar a economia e não a população. Tem que preservar ambos, né? Então, que a vida, né, gente, é o que importa. Né? A economia a gente precisa também, mas nós temos que dar ênfase ao bem comum. E a gente vê exemplos dos refugiados de guerra, né? Eles largam tudo lá e vêm embora para outros países. A economia você consegue. Né? Mais ou menos o que nós debatemos nesse livro, que a economia ela consegue se manter. A civilização acompanha esse trajeto. Porém, nunca uma em detrimento da outra. Né? Certo. Acabou ou tem mais um? Tem mais... o que eu amo, gente, Egito, meu sonho, professor, o dia que o senhor for lá, o senhor me leva na mochila. Tem um amigo meu da UF que faz essa viagem direto. Ai, que sonho. Mas o Egito agora está também em situação difícil, assim, em guerra, como que inclusive, eu perguntei para esse meu colega, nós gravamos uma entrevista, né, lá da Federal Fluminense, sobre o assunto e disse que não, que mudou bastante o Egito. Que o Egito ele já está mais simpático ao turista, porque sabe da importância que tem, como não tem uma produção econômica e depende do turismo. Então, o tratamento que eles estão tendo com o turista agora está bem superior do que há 10 anos atrás, por exemplo. E lá realmente é aquele deserto, realmente não tem muito... Não tem o que produzir, é o turismo. Produtividade, assim, só através do turismo mesmo, extrativismo não existe. Quase nada, praticamente o turismo. Então, nesse livro também, organizado por mim, pela professora Raquel Funari e o professor Felipe Silva, que também vem muito a Alfenas, adora Alfenas também, mais ou menos trata a questão econômica junto com a África. Então, tem vários especialistas em África, tanto estrangeiros que participaram, colaboraram com esse livro. Então, essa questão também do Mediterrâneo em si, do mar Mediterrâneo, com a África, que a África ela ficou muito tempo menosprezada pela historiografia. Né? E é um papel importante, faz parte importante, não apenas da cultura brasileira, né, mas da cultura mundial. Né? Certo, entendo.
Gente, agora, falando em obras literárias, professor, as do senhor são científicas, né, as obras? Sim, quando me aposentar, eu vou escrever um romance. Isso é bom já também, já você, assim, devo fazer, né? você é sua leitora assídua. Mas agora a gente vai passar para uma dica de leitura com nossa querida atriz Patrícia. E ela vai trazer, parece que Jorge Amado. Vamos lá? Olá, Alfenas em Rede. Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Silva, sou atriz e integrante do Grupo Mundo Teatro aqui da cidade de Alfenas. Eu vim aqui para dar uma dica de leitura para vocês. O livro é Capitães da Areia. Esse livro, ele narra a história de um grupo de menores abandonados que vivem de seus furtos pela cidade de Salvador. Esse livro ele foi escrito por Jorge Amado, na década de 30. Eu quis sugerir esse livro que, mesmo que ele tenha sido lá na década de 30, ele tem um tema muito atual, que é o problema da infância abandonada, né? Que é algo que está muito presente nos nossos dias. Então fica a minha dica para vocês. Um abraço e boa leitura. Valeu, Patrícia. Obrigada pela dica. Jorge Amado também é tudo de bom, né, professor? Excelente. Jorge Amado, a esposa também, Zélia Gattai, excelente escritor, muito bom mesmo. Excelente dica. Mas, professor, agora vamos para a segunda parte da nossa entrevista, que é sobre o estudo de povos indígenas, gente, aqui da nossa região. Vocês sabiam que nossa região era povoada por grupos indígenas? O professor vai explicar um pouquinho sobre esse assunto agora. Bom, por exemplo, Carmo do Rio Claro tem o Museu do Índio. Foi encontrado lá, há alguns anos, numa fazenda, estavam abrindo para plantação de café, encontraram um cemitério indígena. E esse cemitério, depois, até eu estive na fazenda em 2009 para conhecer. A ideia era trazer os achados aqui para Alfenas, porém a prefeitura Carmo do Rio Claro foi mais rápido e fizeram o Museu do Índio lá mesmo, que ficou excelente, por sinal. Em homenagem até ao proprietário que encontrou o seu Adalto. E o mesmo ocorre em toda essa região aqui do sul de Minas. Por quê? Aqui existiam tribos, principalmente entre elas os mandibóias, que viviam na região. Exemplo, o próprio nome Paraguaçu. Pará é água, Guaçu é grande, que foi eles ficavam perto do rio Sapucaí, uma das várias, né, que eram nômades, uma das várias habitações, e depois, com o tempo, essa tribo foi subjugada pelos tupis, que eram tribos guerreiras. Então você vê, por exemplo, nesses túmulos que eles eram enterrados em grandes, vulgarmente falando, jarras, grandes jarros, que é a cerâmica, né, imenso, que eram enterrados dentro. As cerâmicas tupis têm um detalhe mais rico, porque eles tinham um refinamento, já um pouco mais, trabalhavam um pouco mais artisticamente nesse assunto. Quando os mandibóias é algo mais simples, mais rústico, digamos assim. Então, quando os tupis chegaram na região, eles dominaram os mandibóias, estavam fugindo do conquistador português, né? Dominaram essa tribo. Alguns foram assimilados e outros vão ser totalmente dizimados. Infelizmente, como acontece com o conquistador quando chega. Não importa se é uma tribo indígena mais forte ou se é o conquistador europeu, quando chega ocorre essa... ou são assimilados ou são dizimados. Não há outra escolha. Né? Então, essa região, por isso se encontra muito aqui, no Barranco Alto, em que foi encontrado, quando a água está baixa, a questão de ponta de flechas, não é? Desse período. Algumas você consegue identificar que é chamam de pós-cabralina, pós-1500, pós-chegada do Cabral, e outras pré-cabralinas, anterior à chegada dos portugueses de Cabral. Então, mais ou menos algo bem, ao grosso modo, né? Bem simples para diversificar. Foi encontrado no Barranco Alto. E quando a água está baixa, você pode escavar lá, cavar um buraco pequeno que você encontra também, né? A flecha não existe mais. A madeira é deteriorada, porém as pontas feitas de cristais, de granito, ainda existem. Ainda são, tanto eu tenho algumas guardadas até na minha sala lá na Unifal. Né?
Olha, fascinante esse estudo, né? E a gente também estava falando que quando vieram também os escravos aqui na nossa região, tinha um local onde eles eram primeiro, né, dados e depois eles eram distribuídos. Como que era essa situação também, professor? Eles usavam um local para centralizar todos esses povos escravizados, né? No caso, já era o africano. Então, era na fazenda do centro, que fica mais ou menos entre Machado e Serrania, menos fazenda, né? E lá, os escravos eram redistribuídos, os escravizados eram redistribuídos. Por exemplo, em Andradas foi encontrada uma construção feita por esses escravizados. Agora, na história, agora o termo historiográfico não estão usando mais escravos, assim, povos escravizados. Ah, entendo. Algo novo que está sendo utilizado agora pelos historiadores. Então, esses escravizados em Andradas foram algumas construções que eles fizeram no século XIX, inclusive pinturas rupestres, provavelmente pré-cabralinas, né, feitas também por povos indígenas. Eu não tive a oportunidade de ver ainda pessoalmente por causa da pandemia, mas a Unifal tem um convênio com a Prefeitura de Andradas. Assim que voltar ao normal, esperamos, eu irei lá dar uma olhada e os alunos da Unifal farão um trabalho de pesquisa lá também. A ideia é essa, né? Olha, é muito interessante, porque aí, pelo estudo, né, que o professor está nos relatando, dá-se a entender que as pessoas daqui de Alfenas e da região toda praticamente vieram, né, os povos escravizados vieram provavelmente de uma mesma região da África, quer dizer que talvez eles tenham um grau de parentesco entre si, né, professor? Algo simples. A maioria do tipo sanguíneo do brasileiro é O positivo. O meu, por exemplo, é O positivo. Que o O positivo era praticamente 99% da população indígena. Olha. Por isso que ficou muito forte no nosso caso, né? Por exemplo, meu pai era O negativo, mas meu pai não é brasileiro, é italiano. Entendo. Agora, minha mãe, eu, meus filhos, minha esposa, todos somos O positivo, por exemplo. Que vai predominando mais. É outra herança indígena que nós temos também, que poucos sabem, né? Entendo. E aí a gente estava falando assim sobre termos, né, indígenas, tupis, guaranis. O senhor poderia nos falar alguns termos daqui da nossa região? Por exemplo, Paraguaçu, né? O senhor tinha falado, Rio Grande, né? Para água, é isso? Perfeito, isso mesmo. Paraguaçu. Guaçu Grande. Certo. Muitos termos são... O próprio termo Sapucaí é um termo indígena, principalmente tupi, né? Então, muitos termos eles foram anexados ao português, porque até o início do século XIX, ninguém falava português no Brasil. Todos falavam o tupi ou algum dialeto saindo do tupi-guarani. O português começou a ser oficializado mesmo, obrigação, com a chegada de Dom João VI. Quer dizer, o Brasil passa a Reino Unido. Se é Reino Unido a Portugal, então o Brasil não é mais colônia, é Reino Unido. Então, ele tem que falar português. A lei tem que ser lei portuguesa, tem que falar o português, tem que ter serviço militar obrigatório, tem que ter tudo isso. Que é um Estado, não pode ter um Estado dentro do Estado, é um Estado só, né? E essas palavras indígenas são assimiladas ao português. Então, temos, por exemplo, Paraguaçu, que é mais simples, que é aqui perto, Curitiba, Campinas, Itanhaém, também Itanhandu, Itanhandu, Itamonte, isso mesmo, aquela região também, exatamente. Então, são todos termos indígenas que são assimilados. Lambari também. Ah, sim, também, né? Também do caso do peixe, porque o termo do peixe já é indígena também. Por exemplo, no Rio ninguém usa o termo lambari, usa o manjubinha. Ah, que já era outro povo indígena. Já é uma outra conotação. Então, tudo isso foi assimilado. A própria, por exemplo, a palavra morena e moreno, ela não é nem portuguesa, ela é árabe. É árabe, Foi sim. assimilado dos árabes que tiveram em Portugal, muitos anos, não só em Portugal, como na Península Ibérica, e vieram para o Brasil e veio o termo. E outros milhares de termos nós temos aqui. Foi assimilado junto com os termos indígenas, né? Fazem parte do nosso dia a dia, né? E o Brasil é fascinante, porque ele acolhe todos os povos e acaba que vira esse povo maravilhoso, né, com 1000 características, sim, né? Cada pessoa é muito diferente uma da outra por conta dessa miscigenação. O Brasil sempre teve essa política
de atrair, de ser simpático com os estrangeiros. Nós nunca tivemos uma política de xenofobia, como tem muito forte nos Estados Unidos. Sim. E alguns países da Europa também, o leste europeu também é muito forte. Né? Então, o Brasil sempre teve essa característica, de atrair, de ser muito simpático ao estrangeiro. Tanto que muitos ficam aqui e nunca mais retornam para o seu país de origem. Né? Uma porque o Brasil é um país encantador, né? É um país que não tem um grande inverno, também não é tão quente como em determinados locais, como na África. E a natureza é muito exuberante, então nós temos que preservar realmente o nosso país e amá-lo, né, gente? Professor, mas e para o futuro? Como que vai ser esse seu livro? Como que está aí para lançar? Esse livro que eu escrevi agora, até com participação dos alunos do nosso programa de pós-graduação em História Ibérica, na Unifal, né? A ideia é justamente, com o lançamento, que seja uma obra acessível para os alunos. Né? Não adianta escrever, ainda mais esses livros técnicos científicos, escrever para ficar numa biblioteca preso. Aí não tem nenhuma função, nenhuma utilidade. Né? Então, é uma maneira que temos de botar algo acessível à sociedade. Por exemplo, eu sempre estudei, eu tive muita sorte, né, de estudar com bolsas de estudos. Né? Que minha família não tinha condições, eu também não teria condições nunca. Então, temporada que eu passei fora do país estudando, que passo ainda quando reabrir as fronteiras, né, com escavações na Itália, na Espanha e em Portugal, com dinheiro do meu trabalho, com dinheiro público. Então, a maneira que eu tento, e eu passo isso para os meus alunos, de retribuir à sociedade, é botar algo na prática. Então, nada mais prático do que o livro, materiais didáticos, né? Pois não, tivemos um projeto em parceria com a Federal de Pelotas e com a Unicamp, que foi desenvolvido em Alfenas e Paraguaçu, por isso eu tenho um carinho muito especial por Paraguaçu, que é sobre arqueologia. Nós íamos nas escolas e fazíamos sítios arqueológicos artificiais, e os alunos escavavam, faziam todo o trabalho de achar o material, identificar o material, datar o material. Depois ele ia expor para os outros alunos, cada grupo ia expor para esses alunos. Teve uma escola lá em Paraguaçu que nós encontramos o muro original, que era uma fazenda. Quer dizer, o sítio artificial foi feito ao lado do muro, né? Aí um garoto escavando encontrou que era azul. O muro original era azul, estava no subsolo. Nossa. Então isso é muito gratificante. Tudo isso tem que ser posto na prática. Por exemplo, esse projeto ele foi apresentado num congresso no Canadá. Teve na Universidade de Laval, no Quebec, no Canadá francês. Foi apresentado no Canadá. E eu iria apresentar esse projeto num congresso agora, que teria em Cartagena, na Colômbia, mas foi cancelado por causa da pandemia, né? Lógico. E acaba que leva o nome da nossa cidade Sim. pelo mundo afora. Professor, olha, o nosso tempo esgotou, mas olha, foi um prazer, viu? Na próxima vez eu vou decorar melhor o nosso hino, tá bom? Para a gente cantar junto. E muito obrigada mesmo por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço muito, Ana, esse convite. Eu estou à inteira disposição, tanto eu quanto a Universidade Federal de Alfenas, estamos à inteira disposição de todos vocês, da região toda, e muito obrigado, e precisando, as ordens, tá? Obrigada, professor.